Olá pessoal, sou o professor César, vou estar com vocês com a disciplina de filosofia. Estamos com conteúdos voltados para o Enem e a nossa aula hoje vai falar sobre democracia contemporânea. Tá? E aí a gente vai ter realmente várias contextualização voltada por essa temática democracia. O que é democracia? Por que essa palavra ela é tão usável? Né? Lembrando que a gente olha para esse conceito, mas imagina que esse conceito é atual, mas ele é antigo, né? Ele é datado mais ou menos do quarto século antes de Cristo, quando cidades em voltas da antiga Atenas, Corinto, Colosso, né? Decápolis, cidades que hoje pertencem, né, à Grécia, mas antigamente não era Grécia, né? Até anacronismo chamar aquilo de Grécia, porque ainda não era Grécia. Então, são várias cidades-polis que viviam sistemas de política diferenciados. Uns eram oligarquia, outros eram monarquia, né? Mas a gente olha principalmente para Atenas, que é o centro, né, de tudo isso, da onde surgiu várias coisas importantes hoje que são usados na nossa civilização. E uma delas é esse conceito de democracia. Né? Democracia nada mais é do que o governo das famílias. Né? Demos quer dizer famílias e cracia quer dizer poder. Então, poder das famílias. Então, a gente hoje olha para esse sistema que aqui está, né, de democracia republicana no Brasil, mas existem outros sistemas ainda atuando pelo mundo. A própria monarquia é um sistema hoje vigente e, por sinal, um dos melhores sistemas que existe. Né? Não tem tanto conflito, não há tanta briga, não há tanta divergência, tantos partidos lutando pelo poder. Né? Mas a gente tem várias contextualizações que mostram que ambos os sistemas, por exemplo, os Estados Unidos hoje vivem essa democracia e não há tanto conflito. Às vezes, nas épocas das campanhas, há sim, mas não é tanto assim divergente, tá bom? Então, pessoal, nós temos uma questão do Enem, aqui de 2012. Ele é uma questão bem interessante porque ele vai trazer essa temática, né, da própria democracia, né? E aí a gente olha para um pensador que nem Montesquieu, que ele vai escrever uma obra Espírito das Leis, e aí ele vai constituir, né, e ele vive no tempo que era da monarquia, e ele vai dizer, existe um Estado perfeito que pode ser realmente usado pelo povo com 3 poderes distintos. E aí o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E hoje nós vivemos isso na contemporaneidade. Por exemplo, os Estados Unidos é um Estado democrático, né, republicano, o Brasil também é um Estado democrático e republicano, graças à visão desse autor, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão do Enem. Ele vai dizer, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também não teriam tal poder. Então, a obra adaptada de Montesquieu, as características da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Aí tem ao estatuto de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Eu acho que essa questão aí ela não tem nada a ver com, né, a contextualização, nem com a... Embora sabendo que a liberdade, o cidadão tem direito à liberdade, mas as decisões por si mesmo nunca é válida na democracia. Você já pensou se alguém decidir fazer as coisas por conta própria, como é o caso desse matador em série aí que está matando as pessoas, né? Eu acho que não tem nada a ver, não. Vamos para a questão B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Opa, nós temos uma questão que pode ser a certa, porque se eu vivo no Estado, eu tenho que entender que o Estado é organizado, ele tem o poder legislativo, cria lei para todos os cidadãos e a gente tem que olhar para as leis. O certo
Certo que todo cidadão brasileiro conhecesse pelo menos a Constituição e o Código Civil, e quem dirige conhecesse na íntegra o Código de Trânsito, para não cometer injustiça na via, né? Então pode ser essa, mas vamos ver as outras alternativas. C, a possibilidade do cidadão participar do poder e, neste caso, livre da submissão às leis. Eu acho que essa daí também não estaria certa. A possibilidade do cidadão participar do poder. Sim, ele tem o direito de participar do poder, ou seja, opinar, decidir, votar e ser votado. Mas livre da submissão às leis, aí seria algo errado, né? Tu já pensou se alguém achar que é o super-homem, pegar o carro, sair destruindo os outros, matando os outros, né? Então é complicado, né? D, ao livre-arbítrio. Aí é uma questão que está fora do Montesquieu, porque quem trabalha com livre-arbítrio é Santo Agostinho de Hipona, né, que foi um filósofo do 420 a.C., que falou sobre esses conceitos do livre-arbítrio, né? Ele vai dizer que somente Deus tem esse livre-arbítrio, né? Então, direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Aí é individualismo, é egocentrismo. Montesquieu não trabalha nessa possibilidade. Se ele trabalha com os 3 poderes, ele quer dizer que o Estado ele pode ser governado e os cidadãos têm que olhar para essas leis. Então, a nossa questão certa é justamente a B, ao condicionamento, né, da liberdade dos cidadãos da conformidade da lei. Então, as leis foram feitas para todos e é interessante que a gente deve obedecer para que haja equilíbrio social, né? Porque senão a gente se torna lobo do homem, aquilo que Hobbes vai dizer, o homem sem o Leviatã é o lobo do homem. O homem sai destruindo, comendo, destruindo, quebrando, fazendo vingança por conta própria, sem controle social, né? E aí é complicado, tá bom? Então vamos ver a outra questão aqui do Enem. Enem 2017, é bem recente, né? Então é uma temática bem interessante, vamos falar sobre Jürgen Habermas, que é um filósofo contemporâneo. Nós estamos falando sobre o Estado, né? A democracia, né? Agora na contemporaneidade. E aí o conceito de democracia no pensamento de Habermas é constituído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso, na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelos discursos que antecedem a decisão. Então, Vitale, de Jürgen Habermas, Modernidade, Democracia Deliberativa, né, 2006, adaptado. Então, o conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode fornecer processo de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Então, a alternativa A, nós vamos ter a participação direta, periódica do cidadão. Sim, o cidadão de tempo em tempo vota para prefeitos, senadores, né, para governadores. Ele tem sim essa participação, mas eu não sei se é a nossa certa. Vamos ver as outras alternativas, né? Debate livre e racional entre cidadão e Estado. Dificilmente a gente vai ver esse debate, né? Dificilmente, mas pode ser a nossa certa. Vamos deixar em suspense aí para a gente ver o resultado no final. C, interlocução entre poderes governamentais. Existe isso, né? Realmente o poder legislativo, o judiciário faz esse diálogo? Esse diálogo, ou eles estão em crise? Como é que está? Como é que está a sua visão, né? D, eleição e liderança política com mandatos temporários. Sim, a gente está vivendo isso. A república, o conceito de república é justamente isso. República é a junção de 2 palavras, res, que é volta ao público. Então a gente vive essa temporalidade. Só que a gente sabe que existem alguns candidatos aí que querem se eternizar no poder, né? Então a gente fica em suspenso essa questão também, tá? A ele, controle do poder político por cidadão mais esclarecido. Isso daí seria o ideal, né? Controle do poder.
Isso é o ideal, isso que Platão vai falar na República. O tema da República é justamente ser governado pelo rei esclarecido, pelaquela pessoa que conhece as leis, conhece as necessidades do povo, né? Esse é o ideal, embora a gente sabe que é uma utopia viver realmente a política desenvolvida na mentalidade de Platão. Só que a gente sabe que existem pessoas que pensam diferentes e aí por conta desse pensar diferente, que é aberta a possibilidade de todo mundo participar da política nessa contemporaneidade. Todo mundo pode ser votado, pode votar, pode participar acima de 16 anos, até os 70 anos pode estar votando. Essa é a forma democrática que vivemos hoje no Estado, né? E aí Habermas faz essa análise, ele vai fazer essa junção, esse pensamento, e ele vai ter uma decisão. Então a nossa questão certa, né, é a alternativa B, debate livre e racional entre cidadão e Estado. Isso a gente não vê acontecer. Não vê. Muitas vezes as leis são decididas no cenário político, mas não se ouve realmente se o povo está querendo participar, se o povo está realmente a par de tudo isso. Cria-se lei para o trânsito, mas não consulta os motoristas. Cria-se leis para a saúde, mas não consulta o povo. Cria-se leis para a habitação, mas também não há uma consulta, cria-se leis penais, mas não há uma consulta. Então a gente vê constantemente uma ditadura dos três poderes, né? O que seria algo que deveria ser consultivo, né? O povo deveria estar participando de plebiscito, de referendo a respeito dessas leis que são criadas, que são debatidas no cenário, mas existe uma grande problemática de não saber ouvir o povo. A gente só sabe na época da campanha, quando o povo ele ignora tal candidato por conta das suas decisões, aí não vota mais nele. Então a gente geralmente está dando resposta só na urna. Isso não deveria ser assim. Deveria existir uma ágora, assim como era no antigo tempo lá dos gregos, né? Os gregos iam para a ágora e lá eles questionavam, lá eles debatiam com o Senado. Então nós temos aí essa questão desenvolvida por esse grande pensador, né? Então, o nosso local de consulta está aí disponível, você pode estar consultando, né, pegando essas informações, montando seu planejamento de aula para você estudar para o Enem, tá bom? O professor César fica por aqui, espero que você acesse a plataforma Eduque, vá lá, busque todo o conteúdo que está lá gerenciado pela plataforma, né, para você estudar em filosofia. Também tem outras disciplinas e também está disponível, né, esses vídeos todos na plataforma YouTube, né? Você vai consultar o webaulas.ead.ce e está lá todo o conteúdo já publicado, inclusive essa aula posteriormente vai estar. Muito obrigado e tchau.